You're having paranoid delusions. Your brain will not know the difference. Your brain will not know the difference. Someone has erased his memory. Olá para você que não me conhece, você está ouvindo The Breacher. Eu aqui trazendo para vocês mais um episódio. Se você não me conhece, entra lá no Instagram, The Breacher. Tô com um projeto outro na Brazilian Wave de camiseta e blusa. Sem mais delongas, sem mais tretinha. Vamos pro vídeo. Hoje eu estarei trazendo um episódio icônico durante a Guerra ao Terror, mais outra nuance, mais um resgate de refém completo pela Dev Gru, mais especificamente o Esquadrão Azul, no grupamento 6 dos SEALs. Hoje eu vou estar trazendo, senhores, o resgate de Jessica Buchanan. Tá passando um ônibus aqui na frente, agora tá foda de gravar qualquer coisa, mas enfim. Quem que é Jessica Buchanan? Uma senhora de 32 anos, professora e humanitarista que trabalhava na Somália. Esta, junto com Paul Fisted, outro americano, tratavam e davam treinamento aos civis na Somália e davam apoio a vítimas de minas terrestres na linha verde, que era um lugar onde separava o lugar seguro da Somália de lugares tomados por milícias e outros grupos de guerra. Nisso, no dia 25 de outubro de 2011, eles, no carro deles, a primeira coisa que notaram foi que o motorista deles não era o mesmo de sempre. Coisa de 10 minutos no seu carro a caminho do aeroporto, caminho que faziam constantemente na Somália. Cerca de vários veículos com aproximadamente 30 homens piratas somálios cercaram, dominaram-os e fizeram de reféns. Uma coisa que Jessica notou mais tarde é que muito provavelmente eles estavam viciados em cote, que é uma substância psicoativa baseada numa planta que dá sintomas parecidos com metanfetamina. A ideia de sequestrar esses dois, além da questão político-ideológica de desestabilizar a imagem do Ocidente perante o Oriente, era principalmente coletar dinheiro com o resgate. Afinal de contas, vocês têm que notar que o mundo não é um lugar bonito, não é um lugar maravilhoso. Quem mora no Brasil sabe a estação territorial que a gente vive, a quantidade de coisa diferente que a gente tem. Sabe que dependendo do lugar onde você vá, só pela ter a pele branca, o pessoal vai fazer ser de refém para coletar uma bufunfa. E não precisa nem ser disso, basta você ser um otário que vai viajar para esses países do terceiro mundo achando que tudo é bonito lá, e você vai tomar um chapéu de alguém. Quem passou por uma situação dessa sabe o que eu tô falando. Mas enfim, Nairobi entrou em contato com Washington. A questão foi, durante 3 meses, repito, 3 meses, Washington tentou negociar com esses terroristas, piratas, vamos colocar assim, que recusaram certas quantias datadas como $1,5 milhão, coisa que, para quem mora naquele país, dá para aposentar e ficar 30 anos de boa, sem fazer porra nenhuma. E sem falar que, levando em consideração que a inteligência levantou, a Jéssica, nesses 3 meses, contraiu uma infecção fodida, e eles estavam em estado de inanição, mal sendo alimentados, mal sendo hidratados, num lugar, no deserto, no chifre da África, na Somália. Nisso, durante esses 3 meses, o Esquadrão Azul do Dev Gru ficou treinando para essa possível ação. Falo e repito, o chifre da África é um lugar extremamente instável politicamente desde hoje. Basta lembrar da Batalha de Mogadíscio, a Gothic Serpent,
da qual é retratado no filme Falcão Negro em Perigo, aquele maldito mercado ainda acontece diversos ataques terroristas constantemente. Basta você ligar no jornal e ver que Mogadishu ainda é um inferno. O local tem várias escaramuças terroristas, vários grupos militantes islâmicos e diversos ataques à bomba que tem na Somália até hoje. Pasmem. Durante esses 3 meses, notou-se que Jéssica estaria em um estado crítico. Paul Fisted, nem tanto, mas a princípio o que se tratava de crítico era o resgate de Jessica Buchanan. Então, 24 operadores do Esquadrão Azul estavam em prontidão e treino. Nisso, 3 meses após o sequestro de Jessica, Obama, presidente dos Estados Unidos na época, deu as luzes verdes de ação. Basicamente, a operação seria fazer um halo jump, um salto de alta altitude e de baixa abertura para evitar detecção à noite e fazer o deslocamento a pé até o alvo. Nisso, com certas informações sendo confidenciais, um C-130, onde 2 pilotos tinham acabado de retornar de uma missão de 9 horas, ao aterrissar na base, dão esse suporte a esses 24 operadores. Enquanto isso, a Casa Branca estava monitorando toda a ação. Curiosamente, os piratas, por algum motivo que não se sabe ao certo, no mesmo dia, os piratas decidiram que deveria ser naquele dia eles deveriam mudar a localização da qual eles estavam, coisa que a inteligência levantou. Na mesma operação, demoraria 3 horas do local que eles estavam partindo até o local da operação. Havia uma tempestade solar acontecendo, ou seja, nenhum deles teriam o Quick Reaction Force, que seria a possibilidade de chamar uma força de reação rápida para resgatá-los caso alguma coisa de bosta. Estavam sem comunicação com o comando. E o salto foi feito a 20 mil pés, cerca de 40 nós de velocidade, uma velocidade um pouquinho exagerada. Nisso os caras estavam colocando basicamente o brevet em xeque nessa operação. Nenhum deles se recusou a continuar a operação mesmo com essas intempéries no momento. Feito o salto, alguns operadores se perderam, mas não tão longe, ficando a poucas centenas de metros do local predestinado ao pouso, por causa da velocidade do vento e por causa das dificuldades que é um salto noturno. Cerca de 1 hora de marcha até o acampamento inimigo, eles estariam localizados a 500 metros, da qual eles notaram pelo óculos de visão noturno o posicionamento dos piratas e começaram a bolar um plano. Por diversas vezes eles mudaram de posição, ficando com o nariz para o vento, ou seja, ficando contrários ao vento para evitar qualquer detecção, porque numa situação dessa, na calada da noite, onde o inimigo está de certa forma atento, também relacionado ao uso de psicotrópicos, todo detalhe conta quando se trata de uma maneira furtiva de chegar até o inimigo. Resgate de refém, para quem não sabe das diferenças de operações, da qual algumas... Isso que eu não estou entrando nem na intempérie, a gente está falando de grupos de Forças Armadas e grupos de polícia. Mas vamos continuar no que a gente está falando dos SEALs aqui. Primeiro de tudo, resgate de refém não é uma operação qualquer. Não é uma operação que a prioridade é acabar com o inimigo, a prioridade de vida é sua, a prioridade de vida é do refém. Salvar o refém é o que mais importa. A maioria dos SEALs que estavam naquele dia, o próprio líder, chamado Justin Sheffield, tem um livro chamado The Gospel of War, que seria traduzido como Evangelho de Guerra, da qual não achei traduzido em português, não achei no Brasil. Fala
sobre que todo mundo sabe da responsabilidade, todo mundo tem uma família em casa para voltar. Só que mesmo assim ninguém vai dar menos de si do que o outro colega do lado para fazer esse tipo de operação. Nisso, volto a falar. A prioridade de vida é do refém. Não é matar o inimigo, não é voltar todos para casa. Por mais duro que possa parecer. Nisso a gente só vê cada vez mais o quanto que um operador especial ele se predispõe a fazer alguma coisa e faz. O quão esse cara tem que ser venerado. Não porque ele usa uma roupa bonita por causa disso, mas por quanto que se ele dedica por algo maior que ele. Mas enfim. Justin Sheffield, líder da operação. Um CEO experiente. Quando eles chegaram perto o suficiente, andando a passo de mata-borrão, um atrás do outro para evitar a detecção, ele deu o comandamento por sinal de mão. A equipe se espalhou para ter mais armas apontadas ao inimigo e começaram o deslocamento espalhado. Nisso, haviam atiradores posicionados nos flancos e monitorando a equipe, passando informações. Sheffield detectou um inimigo posicionado no acampamento com o seu infrared, com o seu IR, laser IR, apontou para o pirata. Os demais, para mostrar que detectaram o mesmo pirata, apontaram também na direção dele. À medida que eles foram se aproximando, qualquer cascalho que você esbarre de forma errada faz barulho. E nisso os piratas pressentiram que algo estava estranho, que algo se aproximava no escuro. Armaram sua PKM, uma metralhadora de alimentação por cinta de fabricação soviética no calibre 7,62/54R, da qual, durante a operação, relataram o barulho alto que foi armar o ferrolho. Ou seja, eles sabiam que o inimigo estava se preparando. Então, os SEALs apertaram o passo, jogando um pouquinho de lado a doutrina de ruído, a disciplina de ruído, e se portando mais em chegar mais próximo do inimigo para começar o ataque, começar a violência nas ações. Logo após que os piratas começaram a atirar no escuro, os snipers silenciaram a PKM e começaram o ataque. Nisso, levando em consideração um resgate de refém parecido que os franceses tomaram poucos anos atrás, que deu errado. O principal da ação, após a quebra do silêncio, era chegar nos reféns. Nisso, colocando de lado suas vidas pessoais, esses operadores partiram para cima do inimigo, sobre fogo cerrado, atirando nos inimigos que ele conseguiu identificar. E no momento que Sheffield e mais outro operador conseguiram achar a Jéssica, ela estava sendo levada para ser executada por 2 piratas. No momento que esses 2 piratas estavam arrastando-a para executá-la, Sheffield e esse outro operador mataram. Os piratas cessando a injusta agressão. Nisso, o próprio Sheffield fez de escudo humano até outros operadores chegarem e darem esse apoio de fogo necessário para retirar a Jéssica. Paul Fisted foi liberto também. Sheffield jogou Jéssica nos seus braços, por cima dos ombros, e correu o mais longe possível do campo, até suas pernas falharem, como dizem os relatos. Os SEALs que estavam na operação fizeram uma barreira de fogo, protegendo Jéssica e o Paul com seus próprios corpos. A preocupação fosse que havia mais inimigos ao redor que pudessem dar uma contraofensiva, mas o contrário que muita gente pensou, até mesmo Jéssica se preocupou, foi que tivesse essa contraofensiva, coisa que não teve. Coisa que surgiu até uma frase romantizada, não sei se isso foi tirado do livro, mas eu creio que foi tirado da
própria entrevista com Jéssica, da qual a Jéssica virou para o Paul, virou para Sheffield e perguntou sobre a possibilidade deles virem atrás deles. E nisso, de uma maneira romantizada, depois, como eu já disse, Sheffield respondeu: nós somos o SEAL Team 6. Nós mataremos qualquer um que venha lhe fazer mal. Nisso, cessada a agressão inimiga, somalis mortos no chão, piratas somalis mortos ao chão, paiol de munição inimigo junto com os armamentos deles foram armados com explosivos e detonados. Um Black Hawk veio fazer a exfiltração deles à medida que eles saíram de perto do campo, que eles ainda tinham uma marcha para completar. E Jéssica foi atendida pelos Pararescues, na qual, apesar de ser um episódio curto, está dando 16 minutos aqui no meu gravador, vem a audácia do homem em transformar o impossível numa real forma de ação. Senhores, meus podcasts são simples. Se eu puder passar alguma coisa para vocês, eu vou passar. O meu foco principal é trazer essas pequenas histórias, porque eu sei que a maioria de vocês vai escutar isso daí em algum momento totalmente nada a ver, como eu faço quando eu vou escutar podcast, coisa rara minha, escutar podcast. Então, senhores, continuem estudando, continuem lendo livros, continuem sendo pessoas melhores, vão treinar alguma coisa, seja uma corrida, seja uma musculação, até mesmo uma arte marcial, recomendo que vocês aprendam a lutar. Não pensem que vocês são algo grande de si mesmo, porque não é por nada não, ninguém é aqui nesse mundo. E, senhores, tragam essas pessoas como exemplo para suas vidas, vocês que desejam ser operacionais no futuro, ou até mesmo vocês estão embarcando isso aí por causa da vibe bonitinha. Então me desculpe, esse podcast não é para você. Vai se retirar para qualquer outro lugar, vai fazer umas gracinhas no Instagram e vai achar que é super entendido. Esse podcast não é para você. Se você tá aqui por causa de estética, mera e puramente isso, vai embora. Se você quer aprender alguma coisinha, uma historinha que seja, não tô falando que eu sou mega conhecedor da verdade da porra toda, mas se você tá aqui para ouvir essas histórias, você vê o lugar certo. Pelo menos para você pesquisar mais tarde sobre quem que se trata. Pelo menos o pontapé inicial tô dando. Nisso, senhores, agradeço se você ouviu até aqui. Desculpe o desabafo aí no final. E é isso. Fiquem com Deus.